Bem, pessoal, e com isso, os cubanos vão se aproximar dos russos de uma forma inusitada, não é? Foi por quê? Porque inicialmente, na origem desse processo de união entre Cuba e a antiga União Soviética, não vai ocorrer desde o início. Não havia essa união, essa anuência, esse entendimento diplomático maravilhoso no início lá da formação de Cuba socialista após a vitória de Che Guevara e de Fidel Castro. Não, essa união, essa parceria, né, entre esses dois países vai se dar de uma forma até que quase que inusitada, quando há uma ameaça norte-americana de invadir o território cubano, quando essa tentativa chamada a invasão da Baía dos Porcos, conhecida em Cuba como a Batalha de Girón. Ao lado aí no livro, na página 219, existe um link, mais uma vez esse link, que vai nos ajudar, que vai colaborar para o nosso conhecimento. Então, foi uma tentativa de invadir o sul de Cuba, feita por um grupo de americanos. O objetivo da operação era o quê? Era derrubar o sistema socialista cubano. Com isso, vai fazer com que os soviéticos possam colaborar para que Cuba não fosse invadida por esses americanos. E aí temos essa situação e vamos conhecer também quais são as consequências das medidas tomadas por Fidel Castro quando ele assume o poder. Por exemplo, na página 219, com a nacionalização das empresas norte-americanas, os Estados Unidos reagiram com sanções econômicas e apoiando grupos contrários a Castro. Em 1961, financiaram e armaram cubanos exilados nos Estados Unidos para derrubar o regime castrista. Qual era esse objetivo? Mais uma vez, uma tentativa de impor a chamada doutrina Monroe. O que é a doutrina Monroe? É a América para os americanos e também temos o interesse de impor a ideologia norte-americana, que é a American Way of Life, que é o modo de vida americano nas regiões próximas ao território dos Estados Unidos para influenciar. O modo de vida vai influenciar os outros países, os outros demais países, tanto da América Central quanto da América do Sul. Nesse momento, seria interessante, né, você pôr em prática e visualizando na sua mente as questões geográficas também, que vai lhe ajudar muito. Um mapa, somente o mapa, não é aprofundar, fazer um estudo aprofundado, não. Esse ataque foi derrotado. Veja, houveram situações em que, preste bem atenção, o fato histórico da Baía dos Porcos, uma tentativa de grupo americano de invasão ao território cubano, só que os soviéticos vão ajudar, vão impedir. E um outro fator importante, o que é? É quando grupos exilados, não é, dos Estados Unidos se armaram para derrubar cubanos exilados dos Estados Unidos, contrário ao governo de Fidel Castro, recebem influência, recebem armamentos norte-americanos para adentrar ao território cubano e poder fazer a derrubada do regime de Fidel Castro. Deu certo, professor? Não. Não deu certo. Não houve o êxito esperado. Não houve êxito. Esse ataque foi derrotado pelas tropas cubanas, causando desgaste aos Estados Unidos. O evento aumentou a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética. É a partir daí que temos esse auge do período da Guerra Fria. Entre 61 e 62 é o período que os historiadores afirmam ser o período mais crítico dessa relação, dessa situação de Guerra Fria.
Os norte-americanos temiam que pudessem perder o controle sobre o continente americano. Assim, Kennedy tomou as seguintes medidas: criação da Aliança para o Progresso, um programa econômico que emprestava recursos financeiros a países do continente americano, visando estabelecer relações vantajosas para os Estados Unidos. Na verdade, o objetivo era impedir o crescimento soviético na América Latina. É isso? A Aliança para o Progresso visava ajudar, colaborar com os países da América, mas essa intenção de ajudar era para que nenhum deles recebessem influência da União Soviética. Em 62, decretou o bloqueio econômico contra Cuba, pelo qual nenhuma nação capitalista no mundo, principalmente no continente americano, poderia manter acordos e relações financeiras com os cubanos. Esse processo de decretação de bloqueio econômico vai durar muitos anos. Somente durante o governo de Barack Obama, entre 14 e 16, né, vai haver uma flexibilização, determinadas aberturas que o governo americano vai fazer. A gente vai vivenciar isso daqui a pouco. Pois bem, ainda em 62, Cuba foi expulso da Organização dos Estados Americanos. Quando Castro, ainda em 62, Cuba foi expulso da Organização dos Estados Americanos. Ponto. O outro item diz o seguinte: quando Castro autorizou a União Soviética a colocar mísseis nucleares na ilha cubana, apontados para os Estados Unidos, os norte-americanos decretaram um bloqueio naval a Cuba. O episódio ficou conhecido como a crise dos mísseis cubanos. Após dias de negociações, soviéticos e norte-americanos chegaram a um entendimento e os mísseis foram retirados. Prosseguindo com o conteúdo da Revolução Cubana, temos aqui 220. Tem um trecho, não é, um cartaz aí que fala, diz assim: tudo por la revolução, não é? Os boicotes, 220. Os boicotes liderados pelos Estados Unidos contra Cuba causaram sérios problemas financeiros. Sem opções, Cuba buscou apoio dos soviéticos para garantir a estabilidade da ilha. E assim, entrou no Comecon em 1972, recebendo o sustento necessário para sobreviver aos bloqueios continentais e navais dos Estados Unidos. O que aconteceu? Se Cuba não entra no Comecon, que é uma organização comercial com os países socialistas, Cuba estaria numa situação precária nesse período, entre final da década de 60 e início de 70. Porque o bloqueio continental significa o quê? Dos Estados Unidos. Não manter relação com Cuba, e os países aliados aos Estados Unidos também não poderiam manter relação comercial com Cuba. Então, o objetivo dos Estados Unidos, na verdade, é o quê? Muito bem, estrangular a economia cubana, dificultar de forma gigantesca a vida do cidadão cubano. Deu para perceber? Aí, então, quando o país, Cuba, estava em dificuldade, agora já há uma aliança propriamente dita entre União Soviética e Cuba. Fidel Castro ia para Moscou lá bater na porta pedindo dinheiro, pedindo que os soviéticos pudessem comprar os produtos cubanos, plantação, o charuto cubano, a banana, frutas tropicais, cana-de-açúcar. Esses são os principais produtos que são produzidos na ilha de Cuba. Então, houve aí um processo de dependência econômica cubana em relação aos soviéticos. Os soviéticos sempre socorrendo os cubanos para quê? Para que o regime socialista pudesse se manter naquele país. Deu para entender aí? Então, Cuba fica numa situação muito ruim,
muito complicada e ficará de forma mais acentuada quando, na década de 80, meados da década de 80, chega ao poder o presidente soviético Mikhail Gorbachev, que ele vai implementar uma série de mudanças, principalmente duas: a glasnost, que é a mudança política, e a perestroika, que são termos que eu estou utilizando. A glasnost é uma revolução, uma mudança política, e perestroika, que é uma mudança econômica. Esses dois setores da sociedade soviética vai ser modificado. Significa o quê, professor? Que a tentativa agora de Gorbachev, quando assume a presidência da União Soviética, é implantar um regime capitalista, saindo do regime socialista, buscando um regime capitalista. Então, a gente sabe que o capitalismo vai buscar o lucro, vai buscar a menor intervenção do Estado na economia, não é isso? Que as relações comerciais possam definir quais são os preços a ser colocados em determinados produtos, o mercado que vai determinar como vai ser colocado esse preço, e o Estado vai se desfazendo de tudo aquilo que ele acredita que seja um empecilho para o seu desenvolvimento. Ou seja, as empresas estatais passam a ser vendidas, não ver com bons olhos essas empresas estatais vão ser privatizadas, vão ser vendidas para particulares. Deu para entender? Pois bem, continuando aí. Os anos seguintes para Cuba seriam ainda mais difíceis. A chegada de Mikhail Gorbachev ao poder na União Soviética levou a uma revisão das práticas comunistas, que teve como consequência a abertura da economia. Isso atingiu duramente os cubanos, que não receberiam mais recursos soviéticos. Com a extinção da União Soviética em 91, os Estados Unidos endureceram ainda mais as relações com Cuba. Prosseguindo aí, aos poucos, a disputa entre Cuba e os Estados Unidos ficou condicionada a dois aspectos. De um lado, os Estados Unidos denunciavam Cuba à ONU pelo que consideravam total desrespeito aos direitos humanos e práticas contrárias à liberdade individual e coletiva de seu povo, razão que os americanos usavam para manter os embargos. De outro lado, os cubanos acusavam os Estados Unidos de manterem aberta a prisão de Guantánamo, em território cubano, fazendo denúncias de torturas e maus-tratos que ocorriam ali. Castro também criticava a política de embargos econômicos, que criava sérias dificuldades para Cuba. Logicamente, esses embargos vão dificultar em muito a economia cubana. Quando ficou doente, Fidel afastou-se do poder e a ilha passou a ser comandada pelo seu irmão Raul Castro, em 2006. Desde então, Cuba vem se aproximando de muitas nações com as quais retomou as relações, como, por exemplo, Venezuela, Bolívia, Uruguai, Argentina e Brasil. Em 2014, já durante o governo de Raul Castro, em substituição a Fidel, que veio a falecer em 2016, iniciou-se um processo de reabertura de diálogo entre Cuba e Estados Unidos, após longas décadas de embargo econômico contra a ilha cubana. Para muitos historiadores, essa aproximação poria fim, de fato, à Guerra Fria, visto que, desde os anos de 1960, Cuba passava sérias dificuldades frente ao imperialismo norte-americano. Os pontos desse acordo de reaproximação foram: atenção aí, reabertura da embaixada dos Estados Unidos em Cuba, libertação dos 5 heróis cubanos, René González, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramon Salazar, Antônio Rodrigues, acusados de espionagem pelos Estados Unidos. Eles foram libertados. Libertação do americano Alan Gross, acusado de espionagem pelo governo cubano. Reativação das relações diplomáticas. Não é? Muita pressão internacional, inclusive da ONU, tendia para que o embargo chegasse ao fim, visto que Cuba, em nenhum momento, apresentava risco à paz mundial. A intervenção e a capacidade de negociação do Papa Francisco foram decisivas, olha aí, para uma reaproximação.
no dia 19 de setembro de 2015, o Papa Francisco visitou a ilha cubana, num gesto político importante, mediando as diferenças entre as duas nações. Mesmo com a simpatia do então presidente Barack Obama, a maior dificuldade estava em convencer os republicanos dos Estados Unidos que se mantinham resistentes ao fim do embargo. Em outubro de 2015, houve autorização para voos comerciais para Cuba. Nós vamos agora iniciar uma atividade de exercícios que está na página 222, que diz assim, tem 5 questões nessa página, 222. Segunda questão, quais eram as intenções da política americana durante a Guerra Fria na América Latina? Baseado na doutrina Monroe, a resposta é a seguinte, baseado na doutrina Monroe e no American Way of Life, os Estados Unidos visavam controlar ideológica e economicamente o continente americano no enfrentamento contra os soviéticos. Poderiam, assim, desenvolver todos os tipos de ações de intervenção, fortalecendo sua política. Terceira, caracteriza o regime ditatorial de Fulgêncio Batista em Cuba. Resposta. Fulgêncio Batista chegou ao poder em Cuba num golpe de Estado em 1952, tendo o apoio dos Estados Unidos. Seu governo foi amplamente contestado no campo econômico e social, causando grande insatisfação popular. Quarta questão. Comente as principais medidas tomadas por Fidel Castro no plano social, no plano econômico e social. Resposta. Os principais pontos foram 2 pontos. Reduzir o índice de analfabetismo, ponto e vírgula. A saúde passou a ser pública, ponto e vírgula. Investiu em universidades voltadas para o campo da medicina, ponto e vírgula. Diminuiu o índice de mortalidade infantil, ponto e vírgula. Nacionalizou e estatizou empresas estrangeiras, ponto e vírgula. Estabeleceu uma reforma agrária democrática. Ok? A quinta questão vou deixar para vocês fazerem e a sexta questão, 222 e 223, deixar para que vocês possam fazer. E a página 225 também. A página 225, só que essa página 225, ela possui questões de múltipla escolha. Não é? O livro traz aqui para a gente uma situação bem interessante, que remonta à década de 80, ainda durante a Guerra Fria, e os filmes que eram produzidos. E, a partir daí, essa rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética é retratada de uma forma em algumas atividades esportivas, nas Olimpíadas, e no filme, que eu estou começando a mencionar agora, que é o filme Rocky IV. Esse Rocky IV tem uma situação importante, que a gente vai começar a vislumbrar a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, né? Quem é o vilão, quem é o mocinho, né? E assim as coisas são postas no filme. Seria interessante que vocês pudessem assistir. Né? Eu acredito que vocês possam encontrá-lo na internet com relativa facilidade. Deu para entender? Pronto. A página 225 você deve fazer. E a 226 tem a quinta questão que eu vou fazer com vocês agora. Quinta questão. A respeito da história contemporânea de Cuba, marque F para falso e V para verdadeiro os seguintes itens. Letra A. Verdadeiro ou falso? A chamada crise dos mísseis cubanos desencadeou-se quando a União Soviética descobriu que os Estados Unidos estavam construindo uma base para lançamento de mísseis de médio alcance naquela ilha. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Letra B. Sob a liderança de Fidel Castro, a Cuba pós-revolucionária manteve viva a pluralidade política, consubstanciada pelo rico e multifacetado sistema partidário? Não. Não houve isso. Não houve a pluralidade. Não houve vários partidos. Não.
Só houve um partido durante o governo de Fidel Castro em Cuba. Letra C. Precocemente industrializada no contexto latino-americano, Cuba não teve dificuldades em se sustentar economicamente após a Revolução Socialista. Falso. Cuba teve imensas dificuldades de se manter economicamente. Letra D. A Revolução Cubana, liderada por Castro e Che Guevara, funcionou como uma espécie de modelo para outros movimentos revolucionários de esquerda que se desenvolveram na América Latina nos anos 60? Sim. O que Fidel Castro e Guevara colocaram em prática serviu de modelo para outras nações de esquerda aqui na América Latina? Sim. Sim, então é verdadeira. Então é falso, falso, falso. E a última alternativa da quinta questão, página 226, é verdadeira. Ok, pessoal? Por hoje é só. Qualquer coisa, me procure pelo aplicativo. Tchau para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal.